Pelo fruto reconhecereis a árvore. Nem todo mundo que disser Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Oi, meu nome é Marcos. Eu sou professor de hermenêutica, interpretação bíblica. Estamos estudando o Sermão do Monte. O que é ser um discípulo de Jesus? Quero convidar você para estudar com a gente. Se você tem estudado com a gente, eu gostaria que você escrevesse agora, parasse um pouco, escrevesse nos comentários o que tem sido estudar com a gente e tem sido esse estudo para você na tua vida. Isso recarrega nossas baterias e a gente acaba preparando mais estudos como esse para você. Você pode estudar aqui ou você pode clicar no link que está aqui nos comentários, estudar numa plataforma de EAD, lá a gente dá certificado, eu respondo as perguntas, eu ponho vídeos extras e lá nós vamos estar muito mais próximos, ok? Hoje nós vamos analisar Mateus 7, de 15 a 20. É importante você dar uma pausa se você ainda não leu nesse vídeo e lá ler, estudar, ver o que o Espírito fala com você e depois você volta para cá para a gente estudar juntos esse texto, tá bom? Vamos pro vídeo? Depois do apelo do último vídeo, no Sermão do Monte, Jesus vai fazer algumas ressalvas, principalmente quanto aos falsos mestres e profetas. Isso é algo que tem desde o Antigo Testamento. Na época de Jesus tinha muitos e hoje também a gente tem muito. Então é muito importante a gente ficar de olhos abertos para com falsos profetas, pastores, mestres, bispos e aí por aí vai, padres e tudo mais. Jesus vai falar sobre lobos com pele de cordeiros, pessoas que parecem ser boas, mas na verdade são devoradores de ovelhas. Os lobos se disfarçavam às vezes dentro do rebanho, ali com muitas ovelhas, e os pastores não conseguiam reparar quando estava muito mais perto, o lobo atacava não só as ovelhas como os pastores. Tinham 3 tipos de pastores na época de Jesus. O primeiro pastor era o pastor mercenário, era o pastor que ficava ali na porta da cidade. Quando chegava um pastor que ia entrar, dormir, descansar, comprar alguma coisa, ele contratava alguém e esse pastor que era contratado, ele ia e roubava as ovelhas, ele ia e matava as ovelhas e vendia as ovelhas. Então ele era um pastor, era um lobo com pele de cordeiro, com pele de pastor. Então, na verdade, ele era um ladrão, um golpista. O segundo era o verdadeiro pastor contratado, Então ele era um cara que ganhava vida pegando as ovelhas dos outros e ficando um tempo ganhando, tipo um guardador de carro que fica na rua. Ele era o guardador de ovelhas, Então o pessoal chegava com as suas ovelhas, eles iam entrar na cidade, não podia entrar com o rebanho dentro da cidade, então ele ganhava um trocado cuidando da ovelha. O problema é que quando chegava o lobo, ele era o primeiro a correr, ele não ia arriscar a sua vida para cuidar das ovelhas dos outros. Assim como o cuidador de carro, se vier o assaltante, ele vai deixar levar o teu carro lá na rua, dependente do trocado que você der para ele. E o terceiro era o verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor era o que amava as suas ovelhas, ele cuidava, era dele, ele dava várias vezes a vida, colocava a sua vida na frente das ovelhas para cuidá-las. Então, às vezes, ele enfrentava o lobo, enfrentava o leão para poder cuidar das suas ovelhas. Na época bíblica, o verdadeiro profeta, pastor, era o que ouvia a voz de Deus e reivindicava para si ter ouvido a voz e falava para o povo. E o falso profeta, ele reivindicava a mesma coisa, mas ele falava a mentira. Então, no Antigo Testamento, tinha muitos falsos profetas que falavam para os seus reis e poderosos o que eles queriam ouvir. Então, na época de Jesus e hoje, pastores que querem falar o que o povo quer ouvir, coisas como prosperidade, coisas como poder, que você vai ganhar, que você vai ser curado, mas coisas que Deus não autorizou falar, ou falam coisas da Bíblia que não eram o contexto original, ou que a Bíblia não está autorizada a falar, usam o nome de Deus em vão, esses são falsos profetas. Parecem pastores, bispos, padres, mas não são lobos em pele de cordeiro. É isso que Jesus está falando. Toma cuidado com eles.
Jesus decide usar a figura do lobo porque é algo extremamente perigoso e voraz e extremamente camuflado entre as ovelhas. A figura que ele usa antes, né, que é dos cães e dos porcos, por causa dos seus costumes, os cães eram carniceiros, os porcos no seu costume sujo, é fácil de identificar esse público, né, ou esse líder falso, esse tipo de pessoa. Só que o lobo, Jesus está dizendo que é um pouco mais difícil de identificar. Por isso que Jesus muda de figura para dar a chave de interpretação para o falso profeta. Como a gente vai identificar o falso pastor, o falso líder, o falso padre? Quem que é o cara que parece piedoso, parece que expõe a palavra de Deus, mas na verdade está usando o nome de Deus em vão, está enganando, falando mentiras em nome de Deus, falando coisas que Deus não autorizou falar. No versículo 21, Jesus vai dizer o seguinte: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Olha só, Jesus vai falar sobre aquele momento final e várias vezes ele usa essa figura, esse momento de julgamento final, aonde nós estaremos diante do justo juiz e alguns vão dizer Senhor, Senhor. E aí ele vai falar sobre alguns dons que alguns vão reivindicar como se tivesse usado em nome de Deus. Então ele vai falar, ó Senhor, no teu nome eu profetizei, eu falei coisas claras em teu nome do que ia acontecer, do que estava acontecendo. Em teu nome eu expulsei demônios. Olha só, Jesus vai falar que essas pessoas expulsaram demônios e nenhuma vez falou que era um truque, era falso. Fala que essas pessoas expulsaram demônios e ela fala que essas pessoas fizeram muitos milagres. O que Jesus está colocando é que os dons não é o meio de identificar um falso profeta. Os dons, pelo benefício do mundo, são dados para os justos e injustos. Várias vezes são dados para pessoas que não são da fé. E às vezes você pode perguntar por quê? Eu, na verdade, não sei por que são dados também para pessoas que não são da fé. Uma ideia que eu tenho é que Deus tem tanta misericórdia do seu povo ou de quem sofre, que Deus usa até os ímpios para curar o seu povo, para trazer palavra de profecia para o seu povo, para tirar demônios de quem está sendo oprimido. Então Deus usa quem Ele quiser, até as pedras vão clamar quando Deus quer libertar alguém. Mas isso não quer dizer que quem está sendo usado é um homem ou uma mulher de Deus. Então qual é o critério que a gente pode usar para identificar um lobo no meio dos pastores, pessoas, os falsos profetas, sem julgar? É pelo fruto. Pelo fruto nós identificamos qual é a árvore. E aí é clara a diferença, né? Se Jesus usou uma figura que era difícil de identificar, que era o lobo e a ovelha, né? Porque o lobo sabe se camuflar muito bem e várias vezes se disfarçar de ovelha ali ou da paisagem que está ali, o rebanho. O fruto e a árvore é facilmente identificável. Ele fala assim, não vá só na árvore tentar saber qual árvore é. Coma do fruto ou veja o fruto e daí você vai saber de que árvore ela veio. Porque não pode vir um fruto de uma árvore ruim. E é lógico que aqui quando você fala de árvore, você logo pensa na árvore da vida e na árvore do conhecimento do bem e do mal lá do Éden. E existe um paralelo óbvio aí, né? A árvore da vida é Jesus. E Apocalipse vai dizer de uma árvore que está no meio da cidade. O que Jesus está dizendo é quem está plantado, né? Quem está enxertado nessa parreira chamada Cristo vai dar o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito, que é mansidão, humildade de Cristo, amor, paciência, bondade, delicadeza, autocontrole e muito mais, esse é só quem está em Cristo. Essa é a árvore verdadeira. Essa vai dar o fruto do Espírito. Não tem como uma uva vir
de uma bananeira, ela tem que vir de uma parreira. E aí você vai reconhecer se veio de uma árvore boa ou se não veio de uma árvore boa. Assim como a palavra de Deus também fala que não tem como da mesma fonte vir água boa e água amarga, a mesma coisa fala da árvore. Que a árvore boa plantada em Jesus só vai dar o fruto do Espírito. Na prática, o que isso quer dizer? Eu diria que são 3 características para você ver se o profeta, o pastor, o padre, ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Primeiro, o fruto desse profeta e dessa profetisa tem caráter? Qual é o caráter desse profeta? Se é um caráter do fruto do Espírito, mansidão, se é o caráter de bondade, se é o caráter de paciência e aí por diante, é uma boa característica de que essa árvore é Cristo, é uma parreira enxertada no Cristo verdadeiro. Uma segunda característica é a mensagem toda desse líder, a doutrina que ele tem. Calvino diria o seguinte: a mensagem dos mestres estava de acordo com a instrução apostólica original e, particularmente, se confessava Jesus Cristo que veio em carne, reconhecendo assim sua pessoa divino-humana. A mensagem desse profeta, ela fala que Jesus é o Messias, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Essa mensagem ela é completa toda. Isso revela se esse fruto veio da árvore da revelação da palavra de Deus. E uma terceira característica, essa foi John Stott que vai falar, é sobre a influência, as consequências da mensagem desse pastor, desse líder. O que essa pessoa está fazendo? Está gerando impiedade? Está gerando dor? Está gerando divisão? Está gerando constrangimento? Está gerando ódio? Então, será que realmente esse líder é da árvore do amor de Cristo, da vida, da santidade? Então, essas 3 características vão dizer se o fruto veio da árvore verdadeira. Se tem caráter, se doutrinariamente está baseada em Cristo e se o que está gerando, né, se a influência ela é de vida. Queridos, isso tudo acontece porque muitas vezes não conhecemos a palavra de Deus. Olha só, se realmente somos discípulos de Jesus radicais, temos que ter amor pela palavra e meditar de dia e de noite. Assim, consumir, ter essa palavra e não só ler a palavra, mas deixar a palavra nos ler. E assim não seremos enganados por falsos profetas, por lobos, e não seremos os lobos. Eu sempre peço misericórdia a Deus para eu não ser a pessoa que fala: Senhor, Senhor, eu profetizei, eu expulsei demônios, eu fiz milagres, e aí Jesus fala aquela palavra tão difícil: eu não te conheço, a parte de mim. Queridos, que nós sejamos um fruto dessa árvore perfeita chamada Jesus, e que todo fruto do Espírito possa sair de mim e de você, e que na nossa vida nós possamos pastorear verdadeiramente as pessoas, independente do que fazemos no dia a dia, sejamos usados por Deus. Deus te abençoe. Amigos, no próximo vídeo a gente vai ler Mateus 7, de 21 a 23, os 2 tipos de discípulos. Nos vemos no próximo vídeo.